Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis, a gente vai retomar um pouco dos conceitos que a gente já viu ali atrás e vai tentar consolidar um pouquinho. Primeiro eu queria recapitular um pouco o que são variáveis globais e onde elas ficam, né? Então a gente já tinha visto que podemos colocar uma seção de dados no nosso código e na hora que a gente coloca uma seção de dados, para cada label desse, eu posso definir variáveis apontando para ele. Nesse nosso exemplo aqui, eu tenho uma variável chamada altura, que é do tipo word, quer dizer, ela gasta aqui 4 bytes no nosso caso, né? Ou uma palavra, e essa palavra tem o valor 200 como valor inicial. E aí a gente pode virar e criar mais uma chamada largura, que tem o valor 17 como valor inicial também. Nesse caso aqui, especificamente, nós temos essas duas variáveis aqui na nossa seção de dados do nosso código, tá? Então aqui que fica a nossa variável global. Então para cada variável global a gente vai colocar ali dentro. Se a gente precisasse criar um vetor, por exemplo, eu poderia falar algo como vetor e a gente colocar múltiplos word com valores aqui, por exemplo, tá? Eu não vou escrever muito deles, mas eu vou colocar mais deles aqui. Então nós colocamos um vetor de 3 posições, a primeira posição com 0, a segunda com 0 e a terceira com 3, tá? Isso aqui eu estou usando a sintaxe do nosso montador, do montador que está no nosso simulador. O que significa isso? Significa que esse vetor aqui, na realidade, é como se a gente tivesse declarado int v3. E relembrando um pouco da sintaxe de C, isso também funciona como se eu tivesse um ponteiro para V, o que significa que esse vetor nosso aqui, ele na realidade aponta para o primeiro elemento do vetor. Tudo bem? Então ele aponta para o primeiro elemento do vetor e na hora que eu quiser saber quem é o próximo, basta caminhar, nesse nosso caso, como é o Word, de 4 em 4. Então V++, se a gente faz V++ em C, isso aqui equivale, vamos supor que o vetor estivesse no A0, você fazer um ADDI no S0, S0, S0 e 4. Então nós estamos incrementando o vetor do tamanho do elemento. Então esses dois aqui, essas duas linhas são equivalentes para a gente. Tá bom? Então essas são as variáveis globais, vocês podem declarar quantas vocês quiserem, do tamanho que você quiser, e elas vão parar todas na nossa área de dados do nosso programa. Quando a gente fala para constante, a gente só mudou aqui, eu vou fazer exatamente o mesmo código anterior, mas a gente mudou, ao invés de data, a gente botou read only data. Então, nesse caso aqui, eu estou falando agora que esse cara e esse cara têm valores e que eles não são esperados que mudem. Tá? Isso significa que meu código, eu tenho uma região de código onde a gente não tem expectativa de alterar esse valor. Do nosso desenho, a gente tem um desenho, um diagrama bem simplificado, então na realidade ele acaba ficando também na área de dados, tá? Então ele vai mapear na mesma área de dados. É comum, às vezes, você encontrar exatamente uma separação. Então você vai ter uma área de constantes e uma área de dados. Então esse cara aqui pode vir parar na área de constante do nosso programa. Para o que a gente está fazendo aqui, para o que vocês vão olhar lá no simulador, é como se eles estivessem ambos no mesmo lugar, tá? Novamente, eu posso declarar vetores, posso declarar structs, posso declarar o que eu quiser. Então essas são as variáveis globais e as constantes também são consideradas como se fossem variáveis globais. Observa que a gente declara praticamente do mesmo jeito, tá bom? E aí vem a diferença agora, que é como eu faço para declarar variáveis locais. E as variáveis locais, a diferença entre ela e as variáveis globais é que as locais agora vão para a pilha. Então eu vou ter que alocar a variável local na pilha. Tá? E o que significa isso? Significa que eu preciso reservar espaço na pilha do mesmo jeito que a gente reserva espaço para guardar nossos registradores. Então, você já conhece essa instrução, né? ADDI SP SP-16, quer dizer, isso aqui está falando para a gente que eu preciso de 4 posições na pilha. Certo? Então, esse caso tem 4 posições na pilha, só que se a gente olhar um pouquinho o nosso código aqui, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que nós temos, guardando o RA na posição 12, guardando o S0 na posição 8, e ainda sobram 2 posições. E eu poderia usar, no caso, as variáveis altura e largura nesses outros 8 bytes. Então, assim, nós vamos colocar aqui na nossa pilha, certo? O RA,
Depois nós vamos colocar o S0 e o S0. E depois nós vamos colocar a variável altura e a variável largura na pilha. O que significa isso? Significa que nós temos esses elementos e eles estão na pilha. A gente sabe que eu consigo usá-lo com loads baseados no SP, tá? Então a gente vai pegar aqui agora, se a gente quiser trazer, por exemplo, guardar um valor na variável largura ou trazer o valor da variável largura, eu vou fazer assim, ó, load, eu quero guardar, por exemplo, no S0, tá? E eu vou pegar o SP da posição 0. Tá? Então isso aqui pra gente é este cara nesse momento. E a gente pode fazer, obviamente, um store do S1 no SP,4, significa que eu vou guardar na altura. Relembrando a questão de contexto da linguagem de programação, essas variáveis estão na pilha, e é justamente por isso, você liberou um espaço no início da pilha, no início da função, e ao final da função você vai fechar esse espaço da pilha, logo essas variáveis morrem e você não vai ter mais acesso a elas, porque os dados delas podem ser sobrescritos posteriormente. Então a ideia da pilha aqui para variáveis locais é justamente por essa perenidade, por essa não perenidade, certo? Por essa volatilidade que eu tenho da pilha. E se você pensar que eu estou fazendo, por exemplo, uma função recursiva, é bem interessante você notar que para cada chamada da função, você cria uma variável chamada altura e uma variável chamada largura. Então funciona perfeitamente do jeito que a gente estava pensando em colocar aqui, tá bom? Ok, pessoal? Então, com isso eu consigo alocar variáveis locais. A gente vai ter um exemplo mais para frente, mas isso aqui permite que a gente coloque e crie variáveis locais do tamanho que a gente quiser. Basta descer a pilha em espaço suficiente para a sua variável. Quem disse que a altura entra aqui primeiro na pilha e largura primeiro foi você. Observa que aqui, na hora que eu declarei e liberei, a gente simplesmente falou que tem mais 8 bytes lá. Então você convenciona o que você quer colocar em cada uma dessas posições e não tem nem label apontando para aquele lugar. Logo, é realmente toda a sua responsabilidade por colocar isso, tá bom? Ok? Bom, e aí nós temos um outro tipo de informação que a gente costuma colocar lá, que são os structs, quando a gente pensa em C. São as estruturas de dados em C. O que significa isso? Uma struct em C é um conjunto de mais de uma variável, né, que elas são agrupadas no mesmo nome, tá? Então, uma característica bem importante é que, se a gente vai trabalhar como local ou como global, é importante a gente entender o tamanho total dessa estrutura de dados. Então, eu posso declarar isso como global, isso quer dizer, eu vou criar lá na seção, eu vou declarar um label e vou ter cada um dos elementos, mas eu posso também fazer local, e para fazer como variável local, o que eu preciso? Eu preciso decrementar a pilha do tamanho correto, tá? Então, essa é a ideia. E é muito comum que a gente vá reservar o espaço de memória na ordem em que os campos aparecem, tá? Então, apesar de às vezes parecer mais sentido você alterar essa ordem, a gente sempre lembra que o programador definiu uma ordem, essa ordem é a ordem que o programador definiu, e não é comum a gente no código nosso mudar essa ordem lá, tá? Por outro lado, é comum fazer o que a gente chama de padding dos dados. O que significa isso? Significa que se eu tivesse, por exemplo, dentro de um struct, um char, certo? Nome 10, é comum que a gente reserve, por exemplo, 12 bytes. Então é comum a gente reservar uma quantidade de bytes que é múltiplo de 4. Por que isso? Porque fica mais fácil fazer as instruções de load e store. Lembrando que load e store, quando são de palavras, a gente tem que ser alinhado a palavras de 4 bytes. Então, se eu tivesse o nome aqui, para o nome em si não ia ser problema, mas para a nossa próxima variável, se fosse um inteiro, eu deveria tentar facilitar a vida de quem vai carregar esse inteiro, justamente com mais alinhando esse cara, tá? Então, só para dar um exemplo, a gente definiu um struct chamado pessoa, faltando um ponto e vírgula aqui. A gente tem um campo chamado nome, um campo chamado sobrenome, um campo chamado idade e um campo chamado altura. Esse cara aqui, obviamente, gasta 20 bytes, esse outro aqui 20 bytes, esse aqui 4 bytes, esse aqui 4 bytes. Então, o nosso total do struct é 48 bytes. Se a gente quisesse alocar uma variável local na pilha, o que a gente teria que fazer? Eu teria que decrementar o SP de 48 bytes,
cada vez que eu quisesse colocar uma estrutura do tipo pessoa. E aí, só para relembrar e tentar gerenciar aquela informação nossa, se eu tivesse isso aqui como 10, e se eu tivesse isso aqui como 10, certo? Então, se eu tivesse nome como 10 e sobrenome como 10, a altura continuaria como 4, idade como 4, mas é possível que esse cara virasse 12 e esse aqui também virasse 12, tá? Então, ao invés da gente pegar e pensar no 28, é possível que a gente gastasse 32 bytes, tá? Esse é o praxe do compilador. Nesse exemplo aqui bem prático, esses dois caras aqui estão consecutivos, então é possível virar e falar que os dois juntos gastam 20, mas se a gente começar a olhar e ver a forma mais comum que os montadores fazem ou que os compiladores fazem, vocês vão ver que esses caras com 10 aqui, esse cara com 10 costuma virar 12, e esse aqui com 10 também vai virar 12. Tá? Então acontece esse efeito de padding, que não parece ser um grande problema aqui, nós temos uma estrutura pequenininha, mas imagina uma estrutura super grande que você vai fazer, e aí você vai começar a perder 2 bytes aqui, 2 bytes ali, você tem 1 milhão de elementos, você já perdeu 2 megabytes de um lado, já perdeu 2 megabytes do outro, tá? Então esse é o ponto mais crítico que a gente fala, então é importante a gente entender o conceito de pad, mas o que nós temos que tomar cuidado é que nós também queremos que esses dados sejam mais fáceis de serem acessados pelo software que vai executar. Tá bom, pessoal? Ok? Então, assim, se você precisa de um struct, você pode colocá-lo, você pode definir o struct do jeito que você definiu, você aloca ele na memória, seja global, você vai alocar através daquele section, se for local, você vai alocar através de um ajuste no PC, e para todos os casos, deixa eu colocar só mais um outro campo aqui, né? Certo? A gente poderia virar e falar o struct pessoa próximo. E a gente está definindo esse cara aqui, que é um ponteiro para uma outra pessoa, né? O que significa isso? Esse cara também gasta 4 bytes, nosso processador é de 32 bits, então o ponteiro também gasta 4 bytes. E aí eu posso colocar aqui o endereço de memória, no caso, da outra pessoa que a gente está fazendo. Então, é possível a gente mexer, ajustar o nosso struct e com isso a gente coloca o elemento mais interessante para a gente. Tá bom, pessoal? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou colocar um exemplo, mas eu vou fazer um exemplo num vídeo separado, tá bom? Até mais então para vocês.